Salve, salve, muito boa tarde. Boa tarde, técnico em serviços jurídicos. Tudo bem, pessoal? Maravilhoso. Sandra Mota, meu diretor, os ilustres da Secretaria de Educação, a todos os professores, professoras, doutores e doutoras, e em especial os nossos alunos maravilhosos, as nossas alunas, a todas as escolas que estão aí conosco. Vamos lá, Simões, muito boa tarde. Simões ali já colocando. Estou presente, professor. Tudo bem? Luciana, como é que está, Luciana? Lá da unidade escolar, Alaide Rodrigues, né? Presente. Nós temos o pessoal lá de São Gonçalo, Piripiri, Patos, Pajeú, Murici dos Portelas, Miguel Leão. Nós temos Itainópolis, Gil Boés, né? Colônia do Gurgueia. Nós temos aí todo mundo marcando presença. Alto Longar, Amarante, Barras, Bocaina, Brasileira do Piauí. Alguém, gente, que eu esqueci de dizer? Caso contrário, bote aí São Gonçalo, Pajeú ali, boa tarde. Seduc Piauí 6. Qual é a escola? Boa tarde, professor. Pajeú é lá da unidade escolar Cipriano Vieira, mediadora Leidiane. Tudo bom? Eu quero. Quem foi a escola que enviou para mim uma. Foi a escola da senhora professora Leidiane que enviou para mim uma foto da turma. Parece-me que tem aí. Tinha 36 alunos, tinha faltado alguns, lá da unidade escolar Cipriano Vieira. Então, se foi alguém aqui desse turno que me mandou uma foto muito bonita, os alunos, adorei, todos perfilados ali. Eu vou colocar essa foto, queria saber da autorização para a gente fazer aí marcar presença, né? Conhecendo os nossos alunos, as salas de aula. Pois está convidada, professora. Mande aí uma foto para nós aí da sua turma, lá da unidade escolar Cipriano Vieira. Será um privilégio, sempre. Vamos trabalhar, meu povo? Vamos ver o que hoje nós temos. Muito, mas muito boa tarde. Tudo bom, Maria de Jesus? Seja você muito bem-vinda, muito bem-vindos. Meus amados, meus ilustríssimos alunos, vamos trabalhar hoje muita informação, como sempre, né? Ficar aí atento. Na aula de amanhã a gente já faz aquela parte do reviver o momento de hoje, como já é de praxe. A aula de hoje vamos continuar tendo aí, hoje e amanhã, ideia de justiça, classificação da justiça segundo, né, a visão aristotélica. Vamos ver equidade, distinção de direito e moral, né, características do direito, sistema normativo. Vamos praticar e vamos revisar, tá? Vamos praticar e vamos revisar. E o intuito é óbvio, sempre examinar os diferentes sistemas normativos, procurando compreender desde o surgimento do direito até o processo evolutivo em sociedade. Revisitar habilidades com resolução de questões sobre temas anteriores que se interligam com os atuais. Isso aí é fato. Tá? Bota um ok aí, se todo mundo com caderninho, todo mundo prestando atenção, se a gente pode fazer aqui as primeiras colocações nessa aula, né? Nessa tarde ensolarada de muito conhecimento. Tá? Como já é uma prática, sempre iniciamos relembrando questões que nós fizemos na aula anterior. E a primeira que eu trago é com relação a um texto. E nesse texto, nós fizemos o seguinte: ele já colocando para nós, chamando a atenção de quem era o cidadão que deveríamos levar a atenção. Então, nós vimos aqui Platão em primeiro plano e vimos Aristóteles, que foi um dos últimos que nós estudamos. Tudo bom, Ivone Lima? Muito boa tarde. José Amável, lá de Matias Olímpio, marcando também presença. Então, o objeto próprio dessa virtude é atribuir a cada um o seu, conforme a fórmula tradicional já mencionada por Platão e que será retomada por toda a literatura clássica, que se efetue uma partilha adequada, em que cada um não recebe nem mais nem menos
do que a boa medida exige. Esse cidadão, não é? O último que nós estudamos aqui, ele falava sempre dessa questão da proporcionalidade, não é? Da proporcionalidade, da virtude, daquilo que é justo, daquilo que é por direito. Tá? Aristóteles, então, encontra, portanto, uma explicação de sua teoria geral da virtude como busca do meio termo. Mas aqui, o meio termo está nas próprias coisas, que são, olha lá, atribuídas a cada um em quantidades nem grandes nem pequenas demais, mas média entre esses dois excessos. E com que objetivo? O objetivo é obter ou preservar uma certa harmonia social, procurar conseguir o que Aristóteles chama uma igualdade. E aí nós temos um texto adaptado, né? Michel Villey, A Formação do Pensamento Jurídico Moderno, São Paulo, né? Do ano de 2009, páginas 41 e 42. E aqui vem o questionamento. O texto que nós terminamos de ler, ele caracteriza o que se entende corretamente por justiça corretiva, direito privado, justiça comutativa, justiça distributiva, justiça pautada na reciprocidade. Nós vimos, né, que dentre as virtudes apontadas por Platão em sua obra, 4 são objeto, né, desse interesse particularizado. Nós vimos a questão da temperança, da sabedoria, da coragem e da justiça. Não obstante, passamos a estudar aí a visão aristotélica. Platão, ele dizia o seguinte, que o homem, ele é justo, não é? Aquele no qual prevalece a conjunção harmônica das 3 virtudes. Então, ele só interpretava o homem justo, né? O homem virtuoso, com essas 3 virtudes. O homem mais feliz é o justo, bem mais do que o injusto num mar de delícias. E aí ele replicava, né? Na sua obra A República, ele dizia que a justiça é aquilo que estabelecemos como dever absoluto quando começamos a lançar as bases do Estado. Nós vimos que Aristóteles, ele fazia uma ponderação. Ele dizia o seguinte, ele pega a justiça, ele pega a questão das proporcionalidade, e aí ele diz assim, nós vamos olhar a justiça sobre um prisma. Que prisma era esse? Ele fala da comutativa, fala da distributiva, não é? E aí ele vai caracterizando cada uma delas. Nós vimos isso na aula anterior. Então, quando ele falou no texto aqui, ó, sobre a qualidade, né, atribuídas, quando ele falou em atribuir, quando ele falou sobre as questões inerentes à virtude, tranquilamente, nós já teríamos aí como processo de resposta a letra D de dado, né, justiça distributiva, que nos tempos atuais e por uma óptica dogmática, pode ser realizada por meio do direito público. Na aula anterior, tínhamos lá um slide que perguntava como é que nós poderíamos definir, conceituar direito público e direito privado. E num outro slide, nós vimos, não é, uma conceituação, uma definição de direito público, cujo nós tínhamos o senso de voltar para as relações de cunho social. Na oportunidade, verificamos isso em um dos mais variados artigos e incisos da nossa Constituição Federal. Tá? Então, ela, por meio do direito público, ela busca essa efetiva e justa distribuição dos bens. É por isso que seria a nossa resposta, letra D. Lembrando que, professor, eu poderia dizer que nós temos tipos de justiça, segundo a visão aristotélica? Sim, né? Sim, nós vimos que ele comulga, né? Ele fala dos tipos de justiça. E nós vimos que nós temos a justiça comutativa, aquela que visa o equilíbrio, né? E nós temos a justiça corretiva, aquela que responsabiliza e tem um castigo. E nós temos a justiça distributiva, que é o equilíbrio na distribuição dos recursos.
né? E das possibilidades. Então, de um modo geral, os senhores vão lembrar sempre a questão inerente justiça geral, justiça particular, e aí você tem os dois polos, tá? Justiça geral, justiça particular. Ó, você vai ter assim, ó, justiça geral. Aí você tem a justiça particular. E aqui ele puxa os dois itens que nós estávamos estudando, né? A questão da justiça corretiva e da distributiva. Então você pode colocar aí justiça corretiva e a justiça distributiva. Certinho, senhores, não esqueçam desses pequenos detalhes, já estou falando aí de várias questões presentes em nossa prova, tá? Olha aí, não esquece aí da justiça particular, justiça corretiva, distributiva, nós temos a justiça substancial, o que é que caracteriza, como é que pode ser analisada cada uma delas, tá? Muito bem. Coloca aí para mim no chat, quem é que lembra que na aula da semana atrasada e na semana passada, nós comportamos aí vários momentos falando sobre a questão do direito e a questão do moral. Nós caracterizamos em vários momentos, né, a diferenciação para nós termos aí um liame de raciocínio. Nós percebemos que enquanto a questão moral ela tem essa visão interior, não é? Essa visão mais particularizada e ela não é coercível, de contrapartida o direito não. Ele exterioriza, eu tenho que ter uma prática, uma intenção de ferir, de macular, mas de praticar aquela ação, tá? Então ela é coercível. Então você pega o direito coercível, moral, ela é incoercível. Então, observa-se que a moral é cumprida de forma incoercível. Até aqui está muito lindo. Diferentemente com o que ocorre com o direito, este é coercível. O que distingue direito e moral neste caso é a coercibilidade, ou seja, a relação entre direito e força. Nós vimos isso na aula da semana passada. Nós vimos, né, as teorias. Vocês lembram disso? Dentre elas, alguns críticos até diziam que não concorda com relação do nome força coercível do direito, tá? Então, só para rememorar isso. Então, podemos inferir que a resposta ela está certa ou ela está errada? Bom, se você disser por este ângulo da coercibilidade, nós vamos dizer que ela está correta. Eu preciso dizer que o direito, ele tem uma linha e a moral outra. Você pode dizer que, né, o direito visa o bem social. O direito, ele visa o bem social, tá? Coloca aí. O direito, ele visa o bem social. Moral visa o bem também, só que é o bem individual, tá? Ele visa o bem individual. Quando nós praticamos algo que vá de encontro à moral, a primeira coisa que nos tem como gatilho que possa fazer é a reflexão. É aquele momento em que eu paro e raciocínio. Se assim não vai ter ninguém para que cobre esse posicionamento, tá? Já o direito não. Eu sei que ali tem algo dispositivado, tem algo positivado, tem um direito posto, que vai me dar direitos, que vai me dar deveres, as obrigações. Eu tenho uma contrapartida. Eu sei que se eu ultrapassar essa limítrofe jurídica, eu vou ter uma contrapartida. Tudo bom, Raniele? Raniele aí marcando presença, Raniele Alves Souza, lá de Amarante, do Piauí. Né? Antônio Castro, é isso? Amarante, do Piauí. Muito bem.
Tudo bom, Theo Monteiro? Salvo engano, Theo Monteiro falou agora há pouco ali comigo, eu estava no meio de um raciocínio. Eu creio que sim. Muito bem, tá ali. Tudo bom, Theo Monteiro? Muito bem-vindo. Ilustre presença de Theo Monteiro, sempre muito bem participativo. Eu agradeço a todos. Então, gente, anota esses pequenos dados aí, e eles vão fazendo aí uma diferença muito grande quando nós chegarmos um pouquinho mais na frente. Vocês vão ver que o direito, né, ele é heterônomo, vocês vão ver que o direito ele é coercível, vocês vão ver que ele é pré-determinado, né? De contrapartida, você vai pegar a moral e vai dizer que ele é incoercível, você vai dizer que ele visa o bem individual, que ele é unilateral, porque o direito é bilateral atributivo, tá? Você vai verificar que ele não apresenta pré-determinação, aí nós estamos falando da moral, tá? Sendo assim, nós vamos para uma outra finalidade de treino. Muito bem. Estamos todos aqui treinando, rememorando, anotando no nosso caderno. E turma, a proibição ao homicídio, ela é uma norma moral que a sociedade, por meio do Estado, que é claro quem legisla, né, dada a sua importância, transformou em jurídica. Por diversas vezes nós vimos o comportar dessas ideias, desse posicionamento. Uma das últimas vezes foi quando se foi falar sobre a questão moral e direito e também de como nós poderíamos diferenciar. No dia da advocacia também comportou essa conversa. Em outros momentos também fizemos o aporte desse posicionamento. Um dos últimos, por um exemplo, tratávamos sobre a teoria da tridimensionalidade, não é, do direito, não é, de Miguel Reale. Nós vimos que ele parte de um tripé de atuação, onde nós temos o fato social, e aí nós passamos a ver como é que a sociedade ela se comporta com aquele fato social, e aí é que passa a ter a questão da norma. Nós respondemos várias questões assim. Eu estou repetindo e não estou repetindo à toa. Coloca no teu caderno. O professor já é bem a quarta ou quinta vez que fala dessa teoria da tridimensionalidade. Deixa eu colocar aqui para eu não esquecer, né? Olha, o professor já perguntou, sei quantas vezes o que é direito, o que é lei, o que é norma, tá? Cuidado, olha, só questões aí de prova. Todo instante eu estou dizendo isso para vocês. Segundo a visão aristotélica, como é que é a questão da justiça distributiva, correlativa, o que é que caracteriza, certo? Opa, deixa eu anotar mais essa daqui, porque o professor está há tempos batendo nessa tecla. Quando eu começo um texto que eu falo em 1804, me vem à memória o quê? Deixa eu ver se vocês estão lembrando. Vamos lá? Quando eu falo 1804, quando eu falo na França, eu estou lembrando de que episódios nessa época? Deixa eu ver como é que está aí a cabecinha de vocês, como é que está aí as anotações, como é que está o feedback da aula aí nos vários polos, espalhado por esse Piauí maravilhoso. Tá aí os alunos que nos acompanham também aqui pelo chat do YouTube. O ano é 1804. Que evento nós estudamos aqui de tamanha repercussão em todos os centros democráticos do Ocidente? E o Theo Monteiro já respondendo ali. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, a turma de Gil Boés está presente. Nós temos lá Yasmin Guimarães da Silva e Francis Kelly, lá de Gil Boés, né? A turma marcando aí presença. Bacana. E aí, gente? Guardem essa informação. Anota aí no teu caderno. Nós vamos ter aqui uma questão, você vai, na hora que você observar, eu lembrei. Teve acontecimentos e que nós estudamos aqui e eles foram importantíssimos e estão presentes em nossas vidas até os dias de hoje. Eu falei do casamento, eu falei o fim da servidão, eu falei da laicidade, não é? É a Daila, é isso? Ali, meu diretor, no chat interno, lá de Boés. Alissa, é isso?
Muito bem, grande Theo Monteiro, tudo bom? Pessoal lá da Escola Álvaro Rodrigues, de Itainópolis. Meus senhores, muito boa tarde. Também já estava aqui a me perguntar, né, de rapaz, os meninos lá de Itainópolis hoje estão muito quietinhos. Eu tenho orgulho, olha, eu saio fobando mesmo. Eu digo, olha, a turma da tarde, ela é poderosa, tá? Olha, vocês são maravilhosos. A turma da tarde, eu saio falando, gente, vamos participar, que a turma da tarde ela participa, o chat fica tomado. Muito bem, olha, Theo Monteiro dizendo ali, professor, respondendo sua pergunta anterior, nós estamos nos remetendo ao Código Napoleônico, o Código Civil francês, né? Outro marco indelével dessa época, não é, foi a questão do que é que defendia os exegetas, ou escola dogmática, a escola da exegese. Olha só que fantástico. Tudo bom, Dejacilda? Opa, a Dejacilda está aqui também, lá de Itainópolis. A Gilboés 2 é a unidade escolar Fausto Lustosa. Muito bacana a presença dos ilustres. O meu muito obrigado. E vamos que vamos. Theo, olha aí, ó, coraçãozinho, Theo. Compartilha aí porque você é top, viu? Gostei aí da sua lembrança. Gente, professor, eu não lembrei. O senhor acredita? Eu fui olhar aqui nas minhas anotações. Oxe, mas nós estamos estudando, nós estamos praticando, nós estamos pesquisando. E se você é parte integrante dessa discussão, você não esquece. Muito bem, Maria de Jesus, está dizendo ali, professor, essa daí também eu estou achando que ela é correta, professor. Então vamos tragar mais não? Vamos botar suspense mais não? Perfeito. Nós temos aqui que a proibição ao homicídio ela é uma norma moral, tá? A sociedade, por meio do Estado, viu a importância de se combater isso, não é? E aí disse, opa, vamos transformar em, jurídica. Isso está correto. Fosse questão de prova, os meus ilustres, né, iriam, com certeza, estar aí acertando muito bem. Professor, manda aí um salve-salve para o grande Jardel. Com certeza, ilustre. Tá? Salvaguardado aí os codinomes, porque não seria interessante a gente falar os codinomes, né? Mas, se o nome for Jardel, estou lendo certo ali, o nome Jardel? Pois pronto, se for o grande, o ilustríssimo Jardel, né? Estamos aí com certeza fazendo essa ponderação. Pois bem, vamos lá, meus ilustres. Eu sei que os meninos jamais iriam colocar coisas que não seriam para ser lidas, até mesmo porque, num futuro bem próximo, serão aí, né, operadores do direito, estarão trabalhando diretamente com essa linda área, essa linda ciência que é o direito. Então, quem se predispõe a operacionar na área, né, de serviços jurídicos e está estudando várias partes de relações interpessoais, de ética, todo instante vocês estão sendo convidados a ver como é que é um andamento administrativo, não é? A ver a parte de tecnologia, informática e tantas outras matérias que envolvem ética. Eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas amadurecidas e eu não poderia deixar de parabenizar vocês a todos os dias, como eu faço reiteradamente. Vamos lá, meus ilustres. Justiça distributiva. Opa, o professor falou novamente em justiça distributiva. Rapaz, deixa eu pegar aqui essas dicas que o professor está falando direto sobre prova. Não é? E aí, lista? Vamos lá. Sua ideia central é tratamento comparativo? Check. Proporcionalidade? Check. E necessidade? Check. Sendo essa uma função do Estado perante a sociedade. Não é? Prof, gostei, prof. Está mais do que correto. Não teve pegadinha nem nada. Não é, Theo Monteiro? Ele foi direto ao ponto. Olha que coisa fantástica. Vamos mais outra? Olha só, senhores e senhoras, tudo envolvendo o conteúdo de justiça, tudo envolvendo o conteúdo de direito e diferenciação com moral, tudo envolvendo a questão da justiça sob o prisma aristotélico, sobre a perfilação de Platão, tá? Nós estamos aqui recambiando essas informações para o dia de hoje.
professor, e esse outro conteúdo que nós estudamos na semana atrasada, já deu certo relembrar com o da semana passada que está se encaixando nessa semana. Perceberam lá aquela última habilidade? Perceberam lá aquele nosso último objetivo? Revisitar competências e habilidades. Pegando o conteúdo de hoje e mostrando para você que não está desassociado, tá? Então vamos a mais uma. Justiça substancial, senhores. E aí, certo ou errado? Aquela que decorre dos princípios de direito natural. Opa, direito natural. Estando estes descritos na lei. E ilustres, descritos ou não do direito natural, que é a justiça pura, verdadeira e independente da lei, tá? Então, nós temos um erro aí, um errozinho de leitura. Me lembro sempre do Theo Monteiro, ele diz, rapaz, você não lê direito, estando estes descritos ou não na lei. Direito natural, tá? Dos princípios de direito natural. Nós estávamos estudando isso, senhores, lá naquele momento onde nós falamos sobre direito, né? Jusnaturalismo, juspositivismo, direito natural, direito positivo, direito subjetivo, direito objetivo. Nós fizemos aí uma viagem neste mundo. Nós vimos aí os principais, né, representantes, quando surgiu, caracterização de cada uma delas. Nós vimos até os dias de hoje, no que muito, né, nos remete até os dias de hoje em nossa sociedade, em nosso sistema jurídico. Muito bem. Aí eu faço uma pequena indagação agora. Vocês já ouviram falar em justiça comutativa? Viram lá, substancial, adistributiva, corretiva, e agora nós vamos de justiça comutativa. Olha o nome, comutativa. Presente nas relações sociais de troca. Né? Ah, professor, comutativa preside as trocas. Com certeza. Tá? Sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Tá muito bonito, mas não ficou faltando algo mais? Proporção matemática? Mas essas proporções matemáticas, elas podem ser para maior, podem ser para menor. Tá? Como é que eu tenho algo intitulado justiça comutativa e eu falo que é matemático, mas eu não falo que qualidade dessa proporção matemática eu tenho que levar em voga. Tá? Então, quando você ouvir falar na comutativa, quando os senhores ouvirem falar nas relações sociais de troca, quando os senhores ouvirem dizer isso sobre a questão da proporcionalidade matemática, você vai dizer o seguinte, que essa troca ela é justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se exatamente e quantitativamente. Aí sim, nós teríamos uma resposta mais acertada, certo? Porque a comutativa, ela realmente se preocupa muito, ela pretende muito fazer com essa visão, não é? Ela pretende que duas coisas sejam trocadas de forma o quê? Justa. É uma proporção matemática? É, mas tem que ter uma equivalência exata e quantitativamente também observada. Anota no teu caderno. Distributiva. A autoridade pública é responsável pela distribuição. Tá? Cuidado. A cada um é dado segundo o seu mérito, a necessidade ou o trabalho. Ah, bom, meus ilustres. Lindinho. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Vamos lá, que tem muita coisa para falar hoje. Olha aqui, senhores, o que é que nós trouxemos. Theo Monteiro, olha aí em sua homenagem. Em 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil francês, também chamado de Código Civil Napoleônico, que garantia, por lei,
Até então não se tinha codificação nenhuma. Olha aqui para mim. O povo estava arrancando os cabelos de preocupação. Sabe por quê? Era pós-evolução. Burguesia disse, moço, não tem segurança aqui em nada. Nós estamos com medo de ter outro frevo aqui na França. Nós vamos perder o pouco que nos restou. Olha só, na visão deles, o pouco. Olha o nome que os caras tinham, burguesia. Num tempo recorde, surge esse código. Foi um marco na democracia. Foi um marco. Certinho até aqui? Então, para nossas civilizações democráticas ocidentais, nós pegamos a visão lá de 1804. Para vocês terem uma ideia, o cara chegou assim, igreja, vem cá, minha irmã. Nós vamos aqui a partir de hoje. Tu vai para lá, eu fico para cá, e a partir de hoje, tu tem que entender que nem eu mando na igreja, nem a igreja vai mandar no Estado. Porque se você voltar para mais para trás, você vai ver que a igreja esteve presente em boa parte das decisões deste mundo. Aí o que é que aconteceu? Laicidade. Nós tivemos ali igreja para um lado, Estado para o outro, e vamos ficar de boa. Outro acontecimento que foi bárbaro. Acabou com a servidão. Estou devendo um dinheiro para fulano de tal. Você vai me servir até eu achar que a sua dívida já era. Eita, professor, mas que coisa. O povo lá era meio... né? Exatamente. Outro detalhe. O povo estava com medo de perder suas propriedades. Aí surgiu, olha, você tem um direito à propriedade. Veja muito bem, defenda a sua propriedade com unhas e dentes, etc. É o que nós temos hoje. É ou não é? Direito à propriedade. Para quem casou no civil e se divorciou, é do mesmo período. É herança de 1804. Mas não para por aí, meus ilustríssimos e ilustríssimas. O povo também, nesse período, tinha o nariz meio em pé. Porque ele disse, o meu código, ele é um código que autossuficiente é. Ele se resolve. E adivinha o que foi que houve? Entrou em ação as ideias exegetas, os dogmáticos, a escola da exegese. Ele perfilava dizendo que a lei por si só se resolvia. E aí o juiz dizia assim, eu quero me manifestar. Só que dizia o seguinte, a lei basta. Não tem negócio de interpretação, não. Lê ali a literalidade. É gramatical, meus ilustres. Já deu para notar que não tinham ali na mente a evolução da sociedade. Porque nós sabemos, e já estudamos aqui, que o direito, ele é fato social. Que o direito, ele nasce na necessidade da coletividade se manter numa harmonia, não é? Ele também é de controle social, porque através do direito eu consigo visualizar, eu consigo preconizar o comportamento em sociedade. Bacana até aqui? Olha, então vamos aqui comigo. Os valores da burguesia, entre eles os valores estavam a liberdade individuais, a garantia da autoridade da igreja. A autoridade da igreja, pelo contrário, ele pocotof, igreja para um lado, Estado para o outro. A abolição da servidão, check. A abolição da propriedade privada e a instituição de comunas rurais. Só lembrar da aulazinha de historinha, né? A professora Kelly teve aqui e deu aí uma aula bacana para nós. As liberdades individuais, o Estado laico, proteção do direito de propriedade, abolição da servidão. Professor, essa tá linda demais. E essa aí, de fato, é a nossa resposta, meus queridos. Fosse questão de prova, com certeza, vocês iriam estar mais do que preparados para responder essa questão até ficar azul, como tem que ser as nossas vidas. Pessoal de Itainópolis, aula show. Show aqui são vocês, meus lindos.
viu? Um abraço gigantesco desse professor, deste operador do direito que é apaixonado por esta área, que é apaixonado pelo que faz. Então, meu muito obrigado. Eu preciso explicar de uma maneira bem clara para todo mundo entender. Porque quando a gente começa a entender, eu começo a gostar. E quando eu começo a gostar, eu quebro a barreira. Aí tudo fica lindo. Até no dia que você está com dor de cabeça, que você está com preguiça, tá? De repente, você vê uma coisa que está acontecendo no seu dia a dia. E o conhecimento, ele é libertador, não é verdade? Então, muito obrigado, pessoal de Itainópolis. Vocês são um show também. Olha, gente, só para fechar, arrematar aqui, ó, a instituição do Código Civil Napoleônico contemplava os anseios da burguesia francesa, partícipe principal da Revolução de 1789. Os ideais burgueses estavam calcados nos princípios do iluminismo e do liberalismo. Muitas prerrogativas assinaladas no Código estavam imbuídas de ideias filosóficas, como as de Jean-Jacques Rousseau, mas a inspiração também provinha do direito romano. O modelo de Estado democrático de direito que vigora hoje nas nações democráticas ocidentais, por isso que eu falei, uma linda premissa da democracia, né? É herdeiro do Código Napoleônico, tá? Não vá pensando que eu falei em democracia daquela época. Mas preste atenção aqui. O Estado, ele se separou da religião, os direitos fundamentais do cidadão estão todos no programa do Código Civil, a questão da propriedade privada e, assim, as liberdades individuais. E, gente, se vocês analisarem a nossa Constituição Federal, ela é ladrilhada desses valores. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã. Pega coisa mais linda do que o artigo 5º e leia lá os seus incisos. Rapaz, se você observar aquilo ali é um primor. Dá uma olhadinha, só por curiosidade. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de pegar a Constituição e dar uma lida na Constituição? Nos falta essa curiosidade, gente. Você pensa que ela é muito extensa? Ela é detalhista. É uma leitura agradável, você vai ficar embasbacado. Acredite em mim. Vamos para cá, meus lindos. Olha lá, o que é a justiça distributiva para Aristóteles? Justiça em sentido particular para Aristóteles, gente, está ligada à divisão dos bens. Check. A justiça distributiva, assim, nos diz que os bens, eles têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Para que coisa mais linda do que isso? Check. Caiu na prova? Pode marcar sem medo, tá? Eita, professor, é muita informação, mas nós vamos aprendendo, nós vamos praticando, e aí, através disso, eu já posso ter outras ideias. Muito bem, grande Théo Monteiro. Jovens, vamos lá? Vamos ver aqui outras coisitas, mas a ideia de justiça. Vamos ver se com esse mini exercício, relembrando das aulas anteriores, eu consigo visualizar a ideia de justiça. O cidadão chamado Aristóteles, né, ele tinha como toda a ação e omissão humana em sociedade visam a um bem específico, no qual a justiça é a virtude que nos leva a desejar o que é justo e a evitar o que é injusto, buscada em si mesmo ou como meio para a consecução de outros mais elevados. A doutrina ética de Aristóteles visa orientar toda a ação humana para a consecução do bem comum. Então, por isso que ele fala muito em proporcionalidade, ele fala muito em questões de virtude e ele fala muito no justo e no injusto. Definia que o vocábulo justo, aí tem esse nomezinho aqui que eu não sei ler, tá? Guardava na linguagem corrente à época que viveu uma duplicidade de sentido em decorrência da similitude de significados. Na primeira acepção, justo se identificava com aquilo que é legal, consentâneo aos ditames da lei política. Legalidade e leis políticas. No segundo momento,
ele dizia que justo correspondia ao igual, aquilo que obedece a uma igualdade absoluta ou proporcional. Olha aí novamente ele atacando a questão, né? Ele fala muito de proporcionalidade, de igualdade, e o Théo Monteiro já colocou ali em letras mais do que garrafais, artigo 5º, todos somos iguais perante a lei. E foi aqui que, numa tarde destas, eu tive a grata companhia dos senhores. Nós estávamos estudando algumas conceituações, algumas definições, e estávamos a rememorar o que era lei, o que era norma, o que é norma jurídica, o que era uma sanção, o que é uma sanção jurídica, o que era uma jurisprudência, o que era uma súmula vinculante, não é? E aí nós estávamos a debater e vocês disseram: a lei está para todos. Exatamente. E nós vimos isso novamente lá quando estávamos estudando o que é direito, o que é a ciência do direito, não é? Qual é a sua grande valia, certinho? Então, tudo isso eu tenho que ter muito refrescado aqui, porque essas definições, estes conceitos, estes grandes representantes, eles vão ser citados em todas as outras áreas que os senhores vão verificar nos próximos módulos, tá? Módulo 2 e assim sucessivamente. Não é à toa que essa disciplina chama-se Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito. Para você que vai fazer o curso superior, né, bacharelado em Direito, é a primeira que você vai encontrar no seu bloco 1. Né? No seu bloco 1 você vai enfrentar isso aqui. Meu diretor que está dizendo que vai fazer Direito, estava me refestelando aqui com esta boa notícia. Pois olha aqui, ele vai lembrar muito dessas aulas, porque ele vai pagar essa disciplina, obviamente. Ela é mais aprofundada, ela é claro, mas vocês vão ver que no curso técnico não ficamos devendo para ninguém. Tudo que foi possível pincelar nesse curto espaço de tempo, assim o fizemos, mesmo que de uma maneira muito técnica. Por quê? Porque eu não poderia aqui causar um aprofundamento e aí os senhores não ter o embasamento das outras áreas que tem que ser concetâneo. Bacana, meus ilustres. Então, de uma forma técnica, de uma forma direta, nós temos aqui tudo que vocês precisam ver e vocês vão lembrar muito de nossas aulas aqui do curso técnico, como um todo, quando você estiver fazendo seu curso superior ou trabalhando aí com seu curso técnico terminado. Tá? Seduc Piauí 6, eu não sei qual é a escola, aula muito boa, maravilhosos, bons aqui são os senhores. Tá ali, é capitão de campos. Muito bem, grande capitão de campos. Eu conheço, penso como eu gosto dessa cidade. Capitão de Campos, um forte abraço a todos e muito obrigado pela companhia e pelo lisonjeio aí da nossa aula. Justiça para Aristóteles, senhores, pode compreender dois importantes conceitos. Tanto nós vimos o legal como o igual. Então você já tem aqui, ó, um carrinho da felicidade, né? Você tem um carrinho da felicidade. Quem leva Aristóteles, né, em rumo a essa questão de entendimento e compreensão da justiça é a base da legalidade e da igualdade segundo a sua percepção. Há distinção, portanto, entre os tipos de justiça, como nós já vimos, como modos de se estabelecer o que é devido a outrem. Né? Então, aqui é onde mora o cerne da questão. Ele vai modulando esse tipo de justiça de acordo com o que é devido a outrem, seja por lei, né, que é a legal, seja pela igualdade, que é o igual, que é dentro dessa concepção de justiça por Aristóteles. Muito bem. Aí ele diz, pelo primeiro caso, né, tem-se a definição de justiça geral, no qual se diz que um ato ele é justo no momento em que se exerce em conformidade com a lei. Tá?
O verdadeiro objetivo da lei são os de conferir deveres em relação à comunidade, isto é, proporcionar ações necessárias para que todos nós alcancemos o bem comum, coletividade. Certinho? Muito obrigado, ilustríssimo Theo Monteiro. Muito obrigado, meu querido. Eu fico preocupado que é para também não desencorajar meus ilustres, né? Toda ciência tem os seus entraves, não tem? Outra tarde nós tivemos a grata satisfação de estarmos aqui compartilhando um pouco do conhecimento da professora que é mestre em filosofia, né? Eu não a vi por aqui hoje, pelo menos eu não percebi nenhum boa tarde, mas se ela estiver nos acompanhando com a turma dela, grata satisfação, honrosa satisfação. Essa semana eu estava lendo um artigo que teve uma citação que ela fez, né, sobre uma premissa aqui que foi muito legal no nosso debate. Eu super amei, viu, professora? Quero deixar aqui gravado de primeiro plano. O termo geral, gente, ele é aplicado a esse tipo de justiça. Refere-se especificamente à sua abrangência, ou seja, a sua aplicação indistinta a todos os atos, independentemente da sua natureza, na medida em que são devidos à comunidade para que esta realize o seu bem. Além da justiça geral, o que se acaudilha pela ideia de legalidade tem-se a chamada, olha aqui, colocar aqui de azulzinho, justiça particular, assim definida como aquela em que o padrão do que é devido é dado pela noção de igualdade, tá? E aqui não esqueça que, nesse sentido, a justiça particular, ela vai ser subdividida em justiça distributiva e justiça corretiva, tá? Olha aí, a justiça particular, ela vai ser subdividida em justiça distributiva e justiça corretiva, meus ilustres. Olha que legal. Aí vamos bater um papo aqui agora. A justiça chamada distributiva pode ser qualificada como aquela que vai exercer nas distribuições de honra, dinheiro, de tudo aquilo que pode ser repartido entre os membros. Na distributiva, considera-se, portanto, uma qualidade pessoal do destinatário do bem ou encargo. Na justiça distributiva, rege-se por uma igualdade não real, mas sim proporcional, isto é, a relação que existe entre as pessoas é a mesma que deve existir entre as coisas. Então, eu sempre chamei aqui a atenção dos senhores a questão, né, da virtude, a questão da legalidade, a questão da igualdade, a questão da proporcionalidade. Até agora há pouco, na parte introdutória, nós estávamos respondendo questões que tratavam desta visão. Ainda com relação à justiça, nós temos a corretiva. A corretiva, aquela que exerce uma função, olha o nome, corretiva, nas relações entre indivíduos. E, gente, quem é que pode ocasionar, certo? Olha só, quem é que pode ocasionar essa correção? Porque ela tem como fundamento o reestabelecimento do equilíbrio nas relações o quê? Privadas, voluntárias, involuntárias, inclusive civis e penais. A igualdade buscada pela justiça particular é a igualdade absoluta entre os indivíduos prejudicados pela relação. Ou seja,
expressa na equivalência entre dano causado e a indenização devida, no qual o sujeito que praticou algo que gere dano, prejuízo, etc., ele seja acometido deste convite gentil e, olha, você tem que ressarcir, tá bom? Aquele que foi a sua vítima, tá bom? E tudo bem, Silmara Mendes, muito boa tarde, como é que estamos? Como é que estamos por aí? Estamos aqui, mas não está sendo possível a comunicação. Está no YouTube, que bom. Pois mande um abraço meu a todos aí. Qual é o nome da escola? A Silmara Mendes está falando com a gente ali em tempo real. Que bom, Silmara. O nome Silmara, coloca o nome da escola, por gentileza, e o nome do professor, para a gente sempre deixar bem observada aqui a participação de vocês. Escola Estadual Francisco Nunes, muito bem. De onde é a cidade, Silmara? São Gonçalo do Piauí. São Gonçalo, também a outra grata satisfação que eu tenho, a gente grava muitos polos que são muito participativos, né? Então, parabéns aí a todos da Escola Estadual Francisco Nunes, lá de São Gonçalo do Piauí. Salvo engano, é São Gonçalo 4, o deles. Em algum lugar eu me comunico muito, eu vejo muita participação de São Gonçalo. Então, forte abraço, viu? A todos aí, Silmara, da Escola Estadual Francisco Nunes, lá de São Gonçalo do Piauí. Silmara falando aqui com a gente em tempo real pelo chat do YouTube. É sempre muito bom ter isso, né? Essa participação dos meninos é uma coisa cativante. Eu que agradeço, Silmara, e a todos na escola, o meu muito obrigado mais uma vez. Meus ilustres, para finalizar essa primeira parte aqui desse slide 31, você consegue visualizar que nós temos que ter o restabelecimento do equilíbrio, da igualdade. E quem faz isso é esse cidadão aqui, ó, o juiz. Tá bom? Nós já vimos isso em várias situações. Vocês lembram que uma vez eu dei o exemplo do cidadão que construiu adentrando 10 metros, não é? 10 metros no terreno alheio? Pois são casos assim, tá? A gente pode ter certeza que são entraves que precisam ser reestabelecidos, que quando as pessoas elas judicializam, que grandes tragédias deixam de acontecer. Porque quando uma pessoa ela tem essa noção de judicializar, tá? Quando ela tem essa noção de, mesmo com um anteparo legal, de se tentar ter ali um acordo, né, de se operacionar algo mais fácil para a resolução, observe que são pessoas que estão a todo momento mostrando, sabe o quê? Urbanismo, educação. Estão procurando os seus direitos, estão procurando os seus deveres. Já imaginaram quanto de tragédia o direito, não é, através de todo esse arcabouço do sistema jurídico, não é, já evitou mundo afora? Eu já tive, gente, é engraçado isso que eu vou dizer agora, mas acontece. Eu já tive a oportunidade de ver um caso lá, quando eu estava estagiando, de pessoas que chegaram, vamos nos separar. Desse jeito. Casal. Se separar, não dá mais certo, tal tudo. Vocês acreditam que depois de uma conversa que tiveram com o juiz no primeiro atendimento, eles desistiram da separação? Pelo contrário, renovaram os votos de casamento e estão felizes até os dias de hoje. Casados até os dias de hoje. Outro dia eu vi a nota nas redes sociais. Então, olha os braços longínquos, né, das possibilidades que o direito ocasiona. Né? Para que treta maior, meu povo, quando é coisa envolvendo família? Moço, é triste demais. E o direito também pode proporcionar esse aconchego da consciência, esse aconchego das possibilidades. E eu digo mais ainda a todos que estão aqui me ouvindo.
A, a, a advocacia, ela caminha para, assim, é sério, abraçadas, ela está nadando num mar revolto, mas ela está mostrando que é possível resolver certas situações, imbróglios, né, de uma forma administrativa. Eu digo muito isso a todos, gente, procurem resolver administrativamente. Hoje tem tantas formas que você possa, né, se fazer valer sem que se judicialize, porque seria tão interessante judicializar somente os casos que fossem impossíveis de serem resolvidos. Talvez nós tivéssemos aí algo mais célere no questão justiça. Vamos lá, meus senhores, para um pequeno break. É só o tempinho aqui de bebermos uma água e eu já volto com o segundo momento da nossa aula, com muito mais para você aqui no Serviços Jurídicos. É rapidão.